Fala galera! Vocês acharam que eu tinha sumido, mas aqui estou eu. Assustei vocês, né? Galera, vamos seguir. Olha só. Ai meu Deus, a gente fica meio doido com essa quarentena, né? Que loucura. Jesus amado. Querem ver? Ó, sumi, apareci. Sumi, apareci. Sumi. Ah, achei que ia dar pra me esconder. Não deu, achei que estava escondido. Eu esqueci que eu sou meio grande, né? Tá, galera, vamos lá. Olha só. Vamos praticar um pouquinho. Vamos ver como é que tipo de exercício podem fazer, pode ter sobre criminologia. Quando a gente faz exercício de criminologia, normalmente é difícil, porque é muito subjetivo. É diferente de a gente fazer um exercício vinculado ao direito penal, a processo penal, que ou está certo ou está errado. Ainda assim, no direito penal, no processo penal, nós temos margem para dizer se está mesmo certo ou se tem uma posição minoritária lá que diz que não está certo. Na criminologia é muito mais subjetivo. Na criminologia, pior ainda. Mas vamos dar uma olhada que tipo de. Uh, claro, tem questões objetivas, né? Como, por exemplo, quem é o autor tal, está vinculado a qual escola, qual é a obra do autor tal. Aí não tem o que correr. Mas quando faz algumas. Tentam elaborar questões mais profundas, digamos assim, a gente deve sempre privilegiar uma interpretação mais objetiva, sabe? Ai, mas eu acho que eu posso contestar. Não. Claro, eu concordo contigo. A gente deve fazer esse tipo de contestação, mas no concurso, se for para concurso, responde ele de forma objetiva aquilo que tu acha que é. Mesmo que tu ache que o cara está errado, que o examinador está errado, quem fez a questão viajou, beleza, não é o momento de discutir isso, tá? Vamos adiante. Então, olha aqui. Questão da CESP, Defensor Público Federal. A respeito do conceito e dos objetos da criminologia, criminology, julgue o item a seguir. O desvio ou o delito, objetos da criminologia, devem ser abordados primordialmente como um comportamento individual do desviante ou delinquente. Em segundo plano, analisam-se as influências ambientais e sociais. Certo ou errado, galera? A gente deve examinar primeiro o comportamento individual do sujeito e depois circunstâncias ambientais e sociais? Certo ou errado? Está errado. Apesar de delito integrar o objeto da criminologia e apesar do comportamento desviante integrar o objeto da criminologia, as influências ambientais e sociais também estão no mesmo plano. São dignatárias de apreço tanto quanto o comportamento individual do desviante. Por exemplo, temos a escola positiva, que merece atenção, e para eles a prioridade é o comportamento individual do sujeito, mas nós temos, depois a gente vai ver, a escola de Chicago, a escola da teoria da associação diferencial, que examinam no mesmo plano da escola positiva outras circunstâncias que não o comportamento individual do sujeito desviante, tá? Adiante. A expressão criminologia foi empregada pela primeira vez por Adolphe Quetelet e divulgada internacionalmente por Cesare Bonestana em sua obra intitulada Dos Delitos e das Penas. Cesare Lombrosi foi divulgada internacionalmente por Raffaele Garofalo em sua obra intitulada Criminologia. Paul Topinar e divulgada internacionalmente por Cesare Bonestana em sua obra intitulada Dos Delitos e das Penas. Cesare Lombrosi, divulgada internacionalmente por Adolphe Quetelet em sua obra intitulada O Homem Médio. Paul Topinar e divulgada internacionalmente por Raffaele Garofalo em sua obra intitulada Criminologia. É difícil, essa questão é difícil. A gente viu a resposta nas nossas aulas, mas é uma questão difícil. Vamos tentar aqui, extrair o máximo de informação que a gente consegue para ir eliminando as alternativas, tá? Então, olha só. Foi divulgado internacionalmente pelo César Beccaria? Não, não foi divulgado internacionalmente pelo César Beccaria. César Beccaria era lá da escola clássica antes de se iniciar a fase científica da criminologia, ou seja, antes de nós empregarmos cientificamente a expressão criminologia. Cesare Lombrosi, divulgada internacionalmente por Raffaele Garofalo em sua obra intitulada Criminologia, essa alternativa aqui a gente poderia cair nela, porque de fato foi o Garofalo, né, quem divulgou internacionalmente a expressão criminologia e o livro dele era Criminologia. Só que quem criou a expressão não foi o Lombroso.
Próxima. Então, a A a gente liquidava com facilidade, a B a gente poderia ficar em dúvida. C, Poutoppinar e divulgada internacionalmente por César Bonessana, que é o César Beccaria, em sua obra intitulada Dos Delitos e das Penas. Essa a gente conseguiria afastar com certeza também, porque quem disseminou foi o Garófalo, lá na Escola Positiva. O César Beccaria, da Escola Clássica, não teve nada a ver com isso, embora ele, de fato, seja o autor dos Delitos e das Penas. D. César Lombroso, divulgado internacionalmente por Adolphe Quetelet, em sua obra intitulada O Homem Médio. Também não. Nos resta, portanto, a alternativa E, divulgada Poutoppinar e divulgada internacionalmente por Raffaele Garófalo em sua obra intitulada Criminologia. Alternativa correta, portanto, galera, letra E. O que é importante? Essa questão é difícil, mas o que é importante a gente lembrar? Qual é a informação mais relevante daqui? É que o responsável pela disseminação da expressão criminologia foi o Raffaele Garófalo, no seu livro, na sua obra intitulada Criminologia. O Garófalo é da escola positiva, da terceira fase, da fase jurídica da escola positiva. Beleza? Vamos adiante. Então, letra E é correta. São fins básicos da criminologia, dentre outros, os valores do ressarcimento e da indenização da vítima pelos danos sofridos, a prevenção e o controle do fenômeno criminal, o processo e o julgamento judicial do criminoso, o diagnóstico e a profilaxia das enfermidades mentais mediante tratamento ambulatorial e internação hospitalar, a vingança e o castigo públicos do criminoso. Galera, o que é fundamental aqui? Fins básicos. Ó, quais são os fins básicos destes aqui enumerados da criminologia? Valor e ressarcimento da vítima. Olha, embora a vítima integre o objeto da criminologia, não é esse, se nós interpretarmos em consonância com os outros, os fins básicos aqui enumerados. A prevenção e o controle do fenômeno criminal. Para que a gente vai estudar criminologia? Para que a gente estuda criminologia? Se não para tentar prevenir e controlar o fenômeno criminal. Então, dentre todas essas opções, a que mais se amolda uma resposta correta é a alternativa B de Bacon, a prevenção e o controle do fenômeno criminal. Processo e julgamento judicial do criminoso, isso é uma questão de direito penal. Diagnóstico e profilaxia das enfermidades mentais mediante tratamento ambulatorial e internação hospitalar? Não. Vingança e o castigo público do criminoso também não é. Apesar de nós termos ali como finalidade da pena a retribuição, não é esse o fim básico da criminologia. O que mais se adequa, a resposta correta é a letra B. Próximo. Para a criminologia, o crime é um fenômeno científico, ideológico, regionalizado, político ou social. Galera, na criminologia, o crime é um fenômeno social. Dentre todas as alternativas aqui, melhor se amolda a uma resposta de crime, desde a perspectiva criminológica, é o que o crime é um fato social, científico não, ideológico, regionalizado e político também não. Por eliminação, a gente chega à conclusão de que a resposta correta é a letra E, social. E de Scalopes. Próximo. O objeto da criminologia que analisa a conduta antissocial, as causas geradoras e vê a criminologia como um problema social comunitário é a psicologia, a ciência humana, o delito, a sociologia ou o direito. Galera, olha só, vamos lembrar. Estão nos perguntando aqui sobre o objeto da criminologia, né? O que é? O que integra o objeto da criminologia? Então, o objeto da criminologia, que analisa a conduta antissocial, as causas geradoras e vê a criminologia como problema social e comunitário, é o que integra o objeto da criminologia? Vítima, controle social, delinquente e o delito. Integra o objeto da criminologia, portanto, o delito. Todas as demais alternativas não correspondem à parte do objeto da criminologia. Psicologia, ciência humana, sociologia e o direito não. Então, a resposta é a letra C de churrasco. Vamos adiante.
A criminologia é a ciência teorética que tem por objeto o estudo das ciências penais e processuais penais e seus reflexos no controle social, propondo soluções para a redução da criminalidade. Teorética, alicerçada na análise dos antecedentes sociais da criminalidade dos criminosos, que estuda exclusivamente o crime, propondo soluções para a redução da criminalidade. C. Empírica e teorética, alicerçada no estudo das ciências penais e processuais penais e seus reflexos no controle da criminalidade, tendo por objeto a redução da criminalidade. D. Empírica, baseada na observação e na experiência, e interdisciplinar, que tem por objeto de análise o crime, a personalidade do autor do comportamento delitivo, a vítima e o controle social das condutas criminosas. Ou E. Conceitual e abstrata, que se dedica ao estudo das armas de fogo e suas munições, das armas brancas e demais armas impróprias, objetivando o controle social e a redução da criminalidade. O que vocês acham aí, galera, que está correto? Olha só. A. Teorética, que tem por objetivo o estudo das ciências penais e processuais penais. Gente, ciência penal e processo penal é objeto de estudo do direito penal, não da criminologia. A criminologia não se preocupa com o processo penal. Se uma infração é de competência do GCRIM ou da vara dos júris, pouco importa para a criminologia. Claro, pode ser que isso gere repercussões na criminologia, mas se é um caso de conexão, é um caso de continência, no âmbito lá do processo penal, isso não importa para a criminologia. B. Teorética, alicerçada na análise dos antecedentes sociais da criminalidade dos criminosos, que estuda exclusivamente o crime. Não. Crime, criminoso, a vítima e o controle social. Empírica e teorética, alicerçada no estudo das ciências penais, de novo, as ciências penais e processuais penais. Empírica, baseada na observação e na experiência, e interdisciplinar, show. Empírica e interdisciplinar, que aqui está bem, né? Que tem por objeto o crime, beleza, a personalidade do autor do comportamento delitivo, portanto, o criminoso, a vítima e o controle social das condutas criminosas. A alternativa correta, galera, portanto, é a letra D de danos. E aí também está errado, ó. Conceitual e abstrata, que se dedica ao estudo das armas de fogo, suas munições, nada a ver, deram uma viajada aqui, tá? Isso até pode ser, em alguma medida, lembra aquilo que eu falei para vocês? Isso pode até, em alguma medida, ser estudado pela criminologia, mas não é o que define a criminologia. Pô. O que define a criminologia está bem sintetizado na alternativa D. Show? Vamos adiante. Para a aproximação e verificação de seu objeto de estudo, a criminologia dos dias atuais vale-se de um conceito empírico interdisciplinar, dedutivo e dogmático, dedutivo e interdisciplinar, dogmático, lógico abstrato, empírico e lógico abstrato. Nós sabemos que a criminologia é uma ciência empírica, estuda a realidade, as coisas são observáveis e que ela é interdisciplinar. Quanto mais ciências, quanto mais luzes sobre o mesmo objeto, quanto mais lentes observando o mesmo objeto, melhor para uma pesquisa, para um estudo criminológico. Portanto, a alternativa correta é a letra A, de almôndega. Próximo. Sobre o objeto de estudo da criminologia dos dias atuais, assinale a alternativa correta. O ramo da criminologia que estuda a vítima é denominado frenologia criminal. Não, nós vemos que a frenologia era aquela ciência utilizada pelo Lombroso lá que fazia a medição dos crânios, das características físicas do sujeito. O estudo de desvios de conduta que atentam contra a moral e os bons costumes não é assunto da criminologia por não configurarem crime na acepção jurídica da palavra. E aí, tá certa essa? Vamos olhar todas, tá? Depois a gente acha a correta. C. A escatologia criminal estuda os atos pecaminosos praticados por quem escolhe a vereda do mal. D. A criminologia ocupa-se do estudo do crime, caracterizando-se como simples fato típico e antijurídico, da mesma forma que o direito penal. E. A criminologia tem por objeto de estudo o delinquente, o delito, a vítima e o controle social. E aí, galera? Qual você acha que está correto? Correta a letra E, né? Ó, fácil. A criminologia tem por objeto o estudo do delinquente, delinquente, do delito, da vítima e do controle social. O estudo de desvios de conduta, vamos ver as outras, que atentam contra a moral e os bons costumes, não é assunto da criminologia por não configurarem crime na acepção jurídica da palavra. Primeiro que não precisa os comportamentos se configurarem crimes na acepção jurídica da palavra
para se tornar objeto da criminologia, porque eventualmente um estudo criminológico pode legitimar a criminalização de uma conduta. Eu vejo que uma conduta está errada, está atentando à moral das pessoas, isso pode se converter eventualmente numa conduta criminosa. Claro, né? Eu não posso fazer isso de forma leviana, mas está errada essa expressão. A escatologia criminal estuda os atos pecaminosos praticados por quem escolhe a vereda do mal? Não tem nada a ver. A criminologia ocupa-se do estudo do crime, caracterizando-o como simples fato típico e antijurídico da mesma forma que o direito penal. O direito penal e a criminologia têm por objetos concepções distintas. Aqui, ó, a gente está fazendo, a alternativa D está estabelecendo uma concepção normativa de crime, que para a criminologia é diferente. Não há necessidade de ser um fato típico antijurídico para que eu examine ele desde uma perspectiva criminológica, tá? É correto afirmar que a criminologia é uma ciência do dever ser, não é uma ciência interdisciplinar, não é uma ciência multidisciplinar, é uma ciência normativa ou é uma ciência empírica? A criminologia é uma ciência empírica. A alternativa E está correta, portanto. Próximo. Contemporaneamente, a criminologia é conceituada como uma ciência empírica e social que estuda o criminoso, a pena e o controle social. Uma ciência empírica e multidisciplinar que estuda as formas como os crimes são cometidos. Uma ciência empírica e interdisciplinar que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Uma ciência jurídica e interdisciplinar que estuda as formas como os crimes são cometidos. Uma ciência jurídica e multidisciplinar que estuda o crime, o criminoso, a pena e a vítima. Galera, aqui ó, ciência empírica e interdisciplinar, a gente está careca de saber que isso compõe a criminologia e que estuda qual é o objeto. Aqui, ó, falou todo objeto: crime, criminoso, a vítima e o controle social. Portanto, a alternativa certa é a letra C, de churros. Próxima, galera. Cesare Bonessana, Francesco Carrara e Giovanni Carmignani foram autores da corrente doutrinária da história da criminologia, denominada, aqui ó, esse é o César Beccaria. Portanto, esses três caras foram autores da corrente doutrinária denominada Escola Clássica da Criminologia. A alternativa é a letra A. Beleza, galera? Para a gente praticar um pouquinho, qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem aqui. Beijo no coração, até mais.